Hoje eu estou aqui direto do meu computador, que a gente vai ver na tela. Eu vou mostrar para você 5 indicadores muito importantes que eu utilizo para poder começar a filtrar as ações que eu quero investir. Isso é importante para você que está começando a montar a sua carteira, além de analisar os vídeos que a gente faz sobre as empresas, ter o seu próprio senso crítico também para você bater com as nossas opiniões e decidir se você vai investir ou não em determinada empresa, ou fundo imobiliário, fiagro, seja lá o que você estiver montando dentro da sua carteira. Então, para isso, a gente vai utilizar o site do Status Invest, tá? Então eu vou para a tela aqui do computador, a gente vai digitar www.statusinvest.com.br e ele vai dar esse site para gente. E aqui, à medida com que eu for escolhendo os indicadores, eu vou falando a importância deles. Ao invés de eu falar, os indicadores são esse, aqui eu já vou mostrando na prática. Acho que fica mais fácil para você também fazer aí na sua tela, tá? Então olha só, primeiro a gente vai aqui na página do site, clicar em ações e a gente clica aqui em busca avançada. Clicamos em busca avançada, ele vai te dar todos esses parâmetros aqui que são os indicadores que a gente vai analisar. Então, para a gente poder analisar uma empresa, a gente tem que escolher o que nós levamos em conta como relevante para a empresa. A gente quer dividendos, a gente quer dividendos crescentes, a gente quer crescimento de lucros, a gente quer empresas baratas, empresas que estão negociando abaixo do valor patrimonial. Então, esses indicadores entram nessa minha análise. Então, o primeiro indicador que a gente vai poder filtrar aqui é o Dividend Yield. Para uma carteira previdenciária, que é a pegada do canal, a gente quer empresas que pagam pelo menos 5% em Dividend Yield. Então, a gente clica aqui nesse primeiro quadradinho, que eu quero que elas comecem já com 5% em Dividend Yield. Vê que aqui já mudou. Depois, o que eu quero? Eu não quero pagar muito caro numa empresa que me dá 5% em Dividend Yield. Então, onde a gente olha esses parâmetros? A gente vai usar dois indicadores. Primeiro o EV/EBITDA e depois o PL, tá? Aqui a gente clica o PL, é o seguinte, é o preço-lucro. Se a gente clica aqui, é uma ideia de quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa. O que isso quer dizer? A empresa ofereceu X quantidades de reais em lucros, 100 milhões em lucros. Mas quanto que nós, investidores, estamos dispostos a pagar por esse lucro? 10 vezes, 5 vezes, 2 vezes? Então, se eu coloco aqui, por exemplo, aqui seria o mínimo começado e o máximo. Eu quero um PL máximo de 12 que eu estou aceitando pagar. O que isso quer dizer, a grosso modo? Quer dizer que se eu compro uma empresa, se eu viro acionista de uma Petrobras, se ela tem um preço-lucro de 12, isso resumidamente, tirando todos os pormenores, quer dizer que em 12 anos eu vou reaver todo o capital que eu investi. É claro que isso aqui é um retrato do passado, tá? Então a gente não tem indicadores para o futuro. Então, empresas que tiveram PL de 12 foram empresas que demorariam 12 anos para você investir nela e ela te retornar tudo aquilo que você investiu, tá certo? Então, o PL mais barato é abaixo de 10. Então, quanto menor é o PL, menor é o valor dessa empresa e mais barato ela fica, com certas ressalvas, porque não é só isso que a gente olha, porque tem pegadinha nisso também. Tem empresas que têm PL negativo, que são empresas que já estão dando prejuízo, tá? Então, a gente tem Dividend Yield e o PL. Depois, o que a gente pode olhar como próximo aqui? A gente pode olhar EV/EBITDA. O que é EV/EBITDA? É o quanto que essa empresa vale, né? EV, o valor de firma dessa empresa, Enterprise Value, pelo seu EBITDA, que é o lucro antes dos impostos e taxas, né? O caixa, a geração de caixa principal dessa empresa. Então, a gente olha o seguinte, em quantos anos de lucro essa empresa se compraria? Então, o EV/EBITDA baixo quer dizer que é uma empresa também que está mais depreciada no mercado, porque eu posso comprar ela com os meus lucros, ou os meus lucros são grandes o suficiente para poder comprar essa empresa em X anos. Então, o que eu quero aqui? Eu quero um EV/EBITDA no máximo de 8,00, tá? Beleza, ok. O que mais que a gente pode olhar aqui? Dívida ainda não. A gente quer empresas que têm um crescimento. Então, a gente já vai para o nosso quarto indicador, tá? O que é o crescimento? Eu preciso de empresa. Se eu quero receber cada vez mais dividendos, eu preciso que a empresa cresça também. Então, posso usar o CAGR, que é chamado CAGR, que é uma métrica, que é a taxa de crescimento composto dos últimos 5 anos em receitas. Então, eu quero empresas que tiveram pelo menos 3% de crescimento nas suas receitas nos últimos 5 anos
e 3% de lucros e de crescimento de lucros nos últimos 5 anos. Então a gente tem aqui os nossos 5 indicadores importantes: Dividend Yield, PL, EV/EBIT, CAGR de receitas e CAGR de lucros. É claro que, fazendo um breve disclaimer, esses não são 5 únicos indicadores que a gente analisa outros indicadores, mas para você ir aprendendo aos poucos como que você vai escolhendo e tendo sua própria senso crítico, vamos começar por esses aqui, porque aqui a gente considera empresas que são baratas e que têm um crescimento, estão se mostrando crescentes ao longo dos anos. Então eu setei todos esses 5 indicadores, ok, então onde eu clico? Clico em buscar. Cliquei em buscar aqui, ele vai me dar todas essas empresas aqui. Se eu clico aqui em mostrar todas, ele vai me mostrar todas as empresas da lista. Aqui também ele me mostra que tem muitos indicadores para eu poder analisar aqui. Vamos fazer um filtro nesses todos os indicadores aqui para ficar mais fácil a nossa visualização. A gente clica aqui nessa ferramenta de configuração, eu posso tirar estimativas, tiro analistas, tiro avaliação, tiro PEG Ratio, deixo o PVP aqui, margem bruta eu deixo, margem EBIT eu tiro, deixo margem líquida também, que é importante analisar, isso aqui eu tiro, o EV/EBIT eu deixo, porque é um dos parâmetros que a gente está analisando, dívida líquida pelo EBIT, acho legal, aqui pelo patrimônio não, isso aqui a gente tira, a gente vai filtrando aqui, vamos deixar o ROI, que o ROA não precisa, liquidez corrente a gente deixa, esse aqui patrimônio, giros, os CAGRs também, que são os nossos indicadores, a gente vai deixar, liquidez, média diária, isso a gente olha lá dentro da análise da própria empresa, VPA e o valor de mercado. Beleza, então a gente setou todos essas configurações de indicadores aqui para mostrar na tela principal. O que nós temos aqui? A gente tem aqui diversas empresas. Aqui está classificado pela ordem alfabética, né? A gente começa com o Banco ABC, essa ALLD aqui, tem a Allos também, gerenciadora de shoppings, o Grupo Basa, tem o Banco do Brasil, enfim, tem todas essas empresas aqui, porque foram empresas caracterizadas com todos os filtros que nós utilizamos daqueles 5 indicadores. Só que a gente pode filtrar isso aqui mais. Agora, é uma coisa mais particular sua. O que você mais quer nessa empresa? Você quer uma empresa que tem um alto dividend yield? Não recomendo utilizar esse parâmetro como principal. Tem pegadinha e tem não recorrentes. Você quer o PL mais barato? Também não é tão interessante. Vamos começar com uma empresa que teve um crescimento dos seus lucros, porque aí a gente quer receber dividendos com base nesses lucros. Então a gente vem aqui e clica aqui, ó, CAGR de lucros nos últimos 5 anos, ele já vai fazer essa filtragem para mim. Então qual que é a empresa que eu tenho aqui? O desinteressante é que a gente tem que ficar baixando aqui, voltando toda hora, né? Mas vamos lá. A primeira empresa que ele me deu aqui, Irani, que é uma small cap, depois Kepler Weber, depois tem o grupo Allos Sonai, que é de shopping, a gente tem Basa, a gente tem a Rede, tem a Celesc, tem a CSN Mineração, Mali Metal Leve. Então ele já conseguiu dar uma filtrada e aqui eu já consigo ver que, por exemplo, a Irani, ela é uma empresa que custa R$8 para eu poder investir nela. Aqui ela pagou nos últimos 12 meses 8,36% em dividend yield, está negociando um PL abaixo das nossas pretensões. Em 6 anos e 2 meses eu vou reaver o meu capital. Está com PVP ok dentro do grupo dela. Tem uma margem interessante, margem líquida de 21% é ok. Um EV/EBITDA também abaixo de 8%, dentro do que a gente se espera. Dívida controlada. Tem um ROI, crescimento bem interessante. Aqui um ROI acima de 12% já é interessante. O ROIC também, liquidez corrente, para cada R$1 de dívida de curto prazo que ela tem está R$3 em caixa, então bastante interessante. Ela tem um CAGR de crescimento bem legal. Tá, mas beleza, então eu não posso investir nessa empresa só com base nesses indicadores. O que eu faço? Se eu clico aqui com o botão da direita abrir nova página, ele vai me dar só a página da Irani, tá? Mas não termina por aí. Até rimou. Seguinte, o que a gente olha aqui mais? A gente vê que dividendos, a gente vê preço mínimo e máximo, a gente vê desvalorização, aqui a gente consegue ver a cotação, como que está agindo no mercado, mas ok, aqui embaixo a gente começa a achar pontos importantes. Liquidez média diária é muito importante, então empresas que têm mais de 1 milhão de liquidez média diária são empresas interessantes para investir no sentido de comprar e vender rapidamente os ativos, tá? Ok, não participa do Ibovespa porque ela é uma small cap ainda, né, até pouco negociada, tag along 100%, ela é do tipo 1,
Aqui a gente tem os indicadores todos completos. Aqui eu consigo ver um retrato um pouco melhor dessa empresa, tá? Aí aqui, por exemplo, se eu quero ver o histórico de dividend yield, eu posso clicar aqui e ver que ela pagou atualmente 8,36% e a média está em 8,5%. Então o dividendo aumentou um pouquinho aqui nos últimos anos. De 2020 para trás, teve dividendos irregulares, então é uma empresa que não tem um histórico muito longo de pagamento de proventos, tá? Então já começa aí o seu filtro a você saber. Vamos ver sobre o PL, então, se ela já negociou mais barato do que isso ou não. Em termos de PL, tirando esse não recorrente daqui, a gente vê que nos últimos anos aqui, também está bem ondulatório. Então, ano passado, em 2023, ela já foi mais cara do que esse ano, mas se for analisar em 2022, ela já teve um PL de 5. Então, você vê que nos últimos 3 anos, você não estaria pagando tão caro assim, analisando pelo PL. Aqui você consegue ver o histórico do passado desta empresa. Só que vamos analisar aqui, o parâmetro que nós filtramos aqui nessa tela foi o quê? Foi o crescimento de lucros nos últimos 5 anos, que eu quero empresas que lucraram, que poderiam continuar lucrando. Então, aqui descendo, né, eu consigo ver em termos questões de dividendos e tal, consigo ver anualmente nos últimos 5 anos dividendos crescentes. Então, pode me indicar um crescimento de lucros, porque quanto mais lucro, maior são os dividendos. Que mais sobre os números totais da empresa, quanto que vale, quanto é de mercado, quanto que dá de dívida, quanto que é free float, vamos deixar isso aqui para um outro vídeo. Eu dou uma olhada aqui nas suas receitas, né, na DRE da Irani, de forma bem básica. Então, crescimento de receitas aqui eu consigo ver crescimento do lucro também, tá? Então, se eu coloco aqui nos últimos 5 anos, por exemplo, de forma trimestral, eu tiro essa questão dos custos, aqui eu já tenho um cenário onde eu consigo visualizar melhor. Se eu quero visualizar só a receita, eu tenho empresa que teve um crescimento de receita, vamos um pouquinho, um dado um pouco maior, um crescimento de receita nos últimos anos. Se eu tiro tudo e coloco só o lucro, então tem ondulatoriamente nos últimos anos um pouco de negativo aqui só em 2019 e 2017, mas a partir de 2020 eu tenho um crescimento nesses lucros que bate com o meu primeiro fator lá. Se eu quero empresas que lucraram, então eu vou analisar esse indicador aqui, tá? Mas um lugar melhor de olhar essa questão de analisar a empresa, já que eu encontrei essa empresa aqui e por esses indicadores eu achei interessante começar os meus estudos, eu vou ver mais isso no RI da empresa. Então eu digito aqui, Irani RI, vai no Google, Irani Relações com Investidores. Então aqui está a página onde mostram-se todos os resultados que essa empresa deu, tá? Então, por exemplo, geralmente eu busco aqui algum tipo de apresentação. Algumas empresas elas têm, se eu não conheço a empresa. Então clico aqui em apresentações, nas informações de mercado, e ele vai me mostrar aqui tese de investimento, apresentação institucional, como que é a empresa, o Investor Day que tem todos os anos, a apresentação ESG. Vamos clicar aqui, por exemplo, na apresentação institucional. Aqui ele vai falar o que é a Irani, e é bom de você analisar isso e ver os resumos, né? Aqui ele mostra que é uma empresa que já tem 8 décadas, qual que é o core business dela, papelão, papel para embalagem e as resinas e terebentina. Aqui mostra os seus crescimentos, aqui mostra as margens de mercado. Então tudo que você precisa saber sobre a empresa tá aqui nesses números, né? Então aqui você vai ler com calma tudo, analisar, ver se faz parte da sua tese de investimentos, as dívidas, os números de crescimento, os dividendos, a política de distribuição, tá tudo aqui. Se eu quiser analisar a tese de investimento, eu também posso dar uma olhada nesse papel aqui, que aqui ele fala mais ou menos a mesma coisa, mas é mais focadas em números com os investidores, né? Então, crescimento da demanda de papel, que é o serviço deles, como que está o mercado global, como que o Brasil está. Então, aqui seria a justificativa do porquê você deveria ser um investidor de Irani, por exemplo, tá? Só que beleza, aí eu vou decidir ser um investidor de Irani, ok, tudo bem. Aí eu posso ver os números mesmo reais, o que está acontecendo. Então eu venho aqui no serviço aos investidores ou aqui nas informações do mercado, aqui que é a central de resultados. Na central de resultados, eu vejo aqui o release, que é um documento mais
condensado de informações, onde ele estuda todos os números da empresa, e aqui tem só as representações que são os pontos mais importantes. Se a gente clica aqui, filtrar os mais importantes, a gente tem só os números principais do primeiro trimestre de 2024. Então aqui ele vai falando todos aqueles números, o que foram todos, mas aqui tá vendo que ele não explica direito o que tá acontecendo, só tem os números de forma resumida. Por aqui você não consegue saber se é uma empresa boa. Onde você olha isso? Aqui, ó, no release, tá? Você clica aqui no primeiro tri, você vai ver todo o release, já tá até mexendo aqui, ó. Já é um documento mais condensado. Aqui ele tem todos os destaques depois, e aqui ele começa com os verdadeiros números, o que lançou de receita, onde que a empresa está devendo, onde que a empresa vendeu mais, vendeu menos, o que vendeu mais, o que vendeu menos. Tudo aqui você consegue ler todo esse documento para você se tornar um investidor. Então, para você escolher uma boa ação ou uma boa empresa para poder investir, depende muito de quê? Do perfil de investidor que você é. Você é uma pessoa que quer uma empresa já consolidada no mercado, pagadora de dividendos. Você vai procurar uma empresa, uma blue chip, uma mega empresa que tem um histórico muito longo. Você quer uma empresa que paga dividendo, mas tem potencial de crescimento. Então você tem, que foi mais ou menos o que a gente fez aqui, que é uma empresa mais small cap, que ainda tem um mercado para poder crescer, que mostrou crescimento nos lucros nos últimos 5 anos, mas que já tem um dividend yield mais ou menos atrativo. Então já entra aqui, eu quero só small cap, é só empresa que está muito barata, né? Por exemplo, eu posso olhar aqui só pelo PL, se eu filtro aqui pelo PL, do mais barato para o mais caro, eu posso ver aqui, ó, só que eu tenho que tomar cuidado com isso, né? Essa empresa aqui não está negociando, ok? Mas essa aqui tá, a Allos. Tem até vídeo da Allos aqui no canal, é só procurar, tá? É uma empresa interessante. Até uma fusão recente aí, a gente tem a Valid, tem a Vibra, tem lá o Banco do Brasil. Então, se eu quiser, aqui dá para você fazer essa filtragem por atratividade em valor de preço. Então, depende muito o que você está buscando para complementar a sua carteira. Você fala assim, falta uma empresa que está mais descontada para mim montar a minha carteira, então eu preciso de uma small cap. Falta uma empresa que tem um histórico longo de dividendos para eu complementar as minhas rendas aqui em dividendos para minha carteira. Então depende. Só que para você começar, os 5 indicadores que provavelmente vão te direcionar para empresas que são ok, são esses. É o dividendo, é o PL, o EV/EBITDA, é o crescimento de lucros e o crescimento de receitas. Então são empresas com características de mais alta rentabilidade, tá? Então fica atento nesses indicadores. Vou fazer mais vídeos depois mostrando outros indicadores importantes também que eu acho legal da gente analisar, porque essa análise, se uma empresa é boa para investir ou não, não fica somente aqui. Então a gente tem que ver com mais critério, tá? Acompanhe os vídeos. Todos os vídeos que eu faço, eles têm um objetivo. Se você gostou e aprendeu, deixa o like para mim, se inscreva no canal se você não é inscrito, ativando o sininho, porque eu faço o vídeo, você já vai receber aí automaticamente a notificação, tá bom? Comenta para mim aqui qual uma empresa pra gente trazer aqui pro canal para analisar, que eu vou ficar feliz de fazer essa análise na prática pra gente aqui, analisando todos os dados para ver se casa com as suas análises prévias, tá certo? Ou você assistiu o canal do Investidor Classe Média. Eu sou o Gustavo e te vejo no próximo vídeo. Até mais.